A presidenta Dilma determinou ao ministro da Justiça que apure a responsabilidade pelos vazamentos seletivos à imprensa das delações da Operação Lava Jato. A determinação foi divulgada pela presidenta em mais um ato das mulheres em defesa da democracia. Dilma disse que esses vazamentos têm o objetivo de criar um ambiente propício ao golpe. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Após receber apoio de juristas, intelectuais e artistas e de comunidades quilombolas e do campo nas 2 últimas semanas, foi a vez das mulheres lotarem o salão principal do Palácio do Planalto, em defesa da democracia e contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Dilma recebeu documentos de apoio com milhares de assinaturas de movimentos sociais organizados de todo o país. Em seu discurso, citou os avanços na igualdade de oportunidades de gênero conquistados no Brasil desde o primeiro mandato do ex-presidente Lula. Elogiou o papel das mulheres na luta e reconheceu que o país vive uma crise que precisa ser vencida, mas que antes é preciso haver diálogo e acabar com as pautas bombas do Congresso, além de retomar as reformas necessárias, como a política. Dilma falou sobre o processo de impeachment e pediu respeito à democracia. O que está em questão é respeitar as regras democráticas previstas na Constituição. Tentar derrubar uma presidente eleita sem que tenha cometido crime de responsabilidade que justifique o impeachment é um insulto a todos os eleitores. Dilma também destacou os vazamentos seletivos criados pela oposição e divulgados pela grande mídia, com o objetivo de iludir a sociedade. A nossa Constituição, que garante a privacidade, mas, sobretudo, a legislação vigente, proíbem vazamentos que hoje, na verdade, constituem vazamentos premeditados, vazamentos direcionados. Não é necessário provar, basta noticiar, basta acusar, basta usar de testemunhos falsos. Isto não transforma o Brasil num país que respeita instituições, respeita a liberdade de informação, nem tampouco respeita a democracia. Ela disse ainda que este tipo de ação deve se intensificar na próxima semana e prometeu utilizar os meios legais para se proteger. Poderemos ter nos próximos dias muitos vazamentos oportunistas e seletivos. Eu determinei ao senhor ministro da Justiça a rigorosa apuração de responsabilidades por vazamento recente. Nós estamos ocupando as ruas desse país, fazendo atos, fazendo mobilizações, e aqui era importante que tinha mulheres de todas as cores, de todas as categorias, e eu, na condição de uma mulher do campo, posso afirmar o quanto as políticas públicas dos 13 anos de governo do Lula e da Dilma têm importância na nossa vida, e principalmente para as mulheres que sempre estiveram em luta e não vivemos ainda num Brasil com igualdade. O principal argumento de quem defende o impeachment da presidenta Dilma são as chamadas pedaladas fiscais, expressão que a grande mídia e a oposição adotaram para uma prática que nada mais é do que o atraso de repasses de recursos financeiros do governo federal para bancos oficiais. Mas especialistas ouvidos pelo seu jornal afirmam que os atrasos dos repasses são estratégias administrativas bastante comuns em vários governos e não configuram crime de responsabilidade. Acompanhe a reportagem para você entender o que está acontecendo. O que está sendo chamado de pedalada fiscal é quando o governo atrasa a transferência de recursos do Tesouro Nacional para cobrir gastos com programas administrados por bancos públicos e autarquias. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, faz os pagamentos do Bolsa Família, seguro-desemprego e benefícios previdenciários.
Ao reprovar as contas do governo de 2014, o Tribunal de Contas da União, o TCU, afirmou ter identificado atraso desse tipo no valor de 40 bilhões de reais. Mas, no final do ano passado, o Tesouro Nacional confirmou que pagou todas essas dívidas. Só que os defensores do impeachment consideram que estes atrasos são um tipo de operação irregular de crédito e, por isso, o governo teria praticado crime de responsabilidade. Para o jurista Dalmo Dallari, esse argumento não tem nenhum fundamento. Dallari explica que os atrasos nas transferências são ferramentas administrativas e não configuram crime, tanto que foram praticadas também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, sem qualquer contestação. Eu tenho lido e tenho ouvido algumas entrevistas com essa tentativa absurda de dizer que as pedaladas da Dilma são crime, as pedaladas de Fernando Henrique não eram crime. Isso é um absurdo total. As pedaladas são artifícios contábeis. Artifícios contábeis a respeito do momento de transposição de recursos de um fundo público para outro fundo público. E muitas vezes, por arrecadação menor, por aumento de despesas, por alguma coisa, num determinado setor público, há uma deficiência de recursos que estão sobrando em outro setor. E a pedalada é isto, pela pedalada, o recurso público não é desviado do setor público para os bolsos, para o benefício privado. E os crimes de responsabilidade, na verdade, são especificamente enumerados, definidos numa lei especial, e lá não se enquadram as pedaladas. Acho que o trabalhador, a dona de casa, pode entender muito bem quando lida com o seu orçamento doméstico, que às vezes eu pago primeiro uma conta, porque o vencimento dela é anterior, às vezes eu deixo para uma conta se atrasar, por quê? Porque aquele mês teve só esse dinheiro para poder honrar as minhas dívidas. No caso, a presidente Dilma Rousseff fez isso sem alterar o orçamento. A alteração, sim, é um crime de responsabilidade fiscal. A cientista política considera que o processo de impeachment está sendo conduzido somente por motivação política, o que é perigoso para a democracia. O que os defensores do impeachment estão tentando fazer é construir uma versão jurídica que não é real para referendar a questão do impeachment. Isso é muito grave porque é um duplo atentado à democracia, ou seja, é usar de maneira antidemocrática um artifício que foi, o do impeachment, que foi conquistado pelos cidadãos na elaboração da Constituição de 88. A Constituição, nos artigos 85 e 86, que tratam do impeachment, contém essa exigência expressa. Prevê a possibilidade do afastamento do presidente, mas que, desde que ele, no exercício do atual mandato, tenha praticado um ato. Isso é expresso na Constituição. Então não serve uma omissão, é um ato que caracterize crime de responsabilidade. E ninguém apontou nenhum ato da presidente Dilma que tivesse esse enquadramento. No fim de semana, professores, estudantes e trabalhadores na educação também fizeram um grande encontro em São Paulo em defesa da democracia e dos avanços conquistados no ensino nos últimos anos. Convidado de honra, o ex-presidente Lula enfatizou que por trás da tentativa de golpe está um projeto que ameaça as verbas para educação, saúde e projetos sociais. O encontro com o ex-presidente Lula reuniu professores, estudantes e trabalhadores em educação que discutiram o momento político nacional. Douglas Izzo, presidente da CUT São Paulo, incentivou a mobilização permanente dos militantes em defesa da democracia, contra o golpe parlamentar e informou que haverá grande ato no dia 17 no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. É fundamental que cada um de nós mobilizemos para o dia 17, que nós vamos levar mais de 100 mil pessoas aqui
no Vale do Anhangabaú para dizer para a elite em alto e bom tom que não vai ter golpe nesse país. Tanto a presidenta do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, Maria Isabel Noronha, a Bebel, quanto o presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Roberto Leão, disseram que nos governos Lula e Dilma houve mais avanços na educação do que nas administrações das últimas décadas. Ampliou o número de escolas técnicas, criou condições de filho do pobre, do trabalhador ir na universidade. É contra isso que essa elite, que é conservadora, preconceituosa, se volta. Mas nós não vamos permitir. Se esse falso impeachment, sob o nome que acontecerá na forma de golpe, vai significar um retrocesso para a sociedade brasileira, para a educação brasileira, para a nação brasileira. Já os estudantes afirmaram que foram criados 100 comitês em defesa da democracia e que não aceitam retrocesso. O último a falar foi o ex-presidente Lula, que destacou os avanços na educação nos governos do PT, afirmou que ninguém vai fazê-lo baixar a cabeça e que a tentativa de impeachment da presidenta Dilma Rousseff é golpe. O programa Uma Ponte para o Futuro, que o PMDB está apresentando, diz o seguinte: o orçamento será um orçamento que vai partir de base zero. A base zero significa o seguinte: todo ano não tem verba garantida para a educação. Todo ano o Congresso tem que votar verba para a educação. Todo ano o Congresso tem que votar verba para a saúde, que hoje estão garantidos na Constituição. Eles querem tirar para votar a cada ano, inclusive votar a verba de políticas sociais. Esse é o presente que eles querem dar para o povo brasileiro. Quero que vocês saibam o seguinte: ninguém vai me fazer baixar a cabeça nesse país. Eu vou continuar indo para a rua, vou continuar defendendo a democracia, para defender o direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar, para defender o direito ao acesso à cultura, para defender o acesso à educação. Pode saber que o Lula não está morto, ele está mais vivo do que nunca. E então, cadê? Não vai ter golpe nesse país. Não podemos deixar ter golpe. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser. Este foi o Panorama de hoje, com reportagens que mostraram a mobilização contra o impeachment da presidenta Dilma. Você viu também por que as pedaladas fiscais não podem ser consideradas crime de responsabilidade. O Panorama é um programa que busca sempre trazer opiniões e pontos de vista da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, para que você compreenda as notícias. O Panorama fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá!